Não desista de você. Eu senti de trazer essa reflexão aproveitando que o ano de 2025 está para acabar e geralmente nessa virada de ano a gente costuma refletir, né? Avaliar o ano que está para encerrar e planejar o próximo ano. É aquele período em que a gente pensa sobre o que a gente realizou e sobre o que a gente deixou a desejar e a gente se planeja para que o próximo ano seja melhor do que o que está sendo vivenciado até então. E para poder desenvolver essa reflexão, eu gostaria de contar para vocês como foi que o Theta Healing surgiu na minha vida, de que forma eu comecei a trilhar esse caminho, né, como terapeuta e instrutora master de Theta Healing. Isso já tem em torno de 10 anos, meu primeiro contato com o Theta, né? Então, o Theta apareceu na minha vida num momento em que eu estava buscando uma mudança de profissão, né? Uma mudança de carreira. Eu não estava mais realizada, feliz com o que eu fazia até então. Além disso, eu também estava passando por um momento pessoal, assim, bastante desafiador, com questões que eu vinha acumulando ao longo da minha vida e que foram me deixando meio mal, assim, que foram me adoecendo. E eu fui buscando terapias holísticas, alternativas, integrativas, para poder me tratar, para poder me cuidar, que era o que eu estava precisando fazer naquele momento também. E eu já praticava uma série de terapias e fazia consultas e cursos de terapias variadas e estava muito identificada com esse universo. Eu sempre gostei muito, né, disso. E num determinado momento, um amigo meu comentou numa conversa sobre o Theta Healing. E eu nunca tinha ouvido falar do Theta Healing, mas quando ele disse essa palavra, algo estalou assim dentro de mim, sabe? Eu sempre fui muito intuitiva e eu fiquei com essa palavra guardada na minha cabeça. Ele me explicou mais ou menos do que se tratava na ocasião. Eu não entendi assim tão bem, mas fiquei com essa palavra na cabeça e fui pesquisar melhor sobre isso. E aí eu descobri que no local onde eu morava na época ia ter um curso, que era o primeiro curso do DNA básico do Theta Healing, e ia acontecer nos próximos dias. E sem ter muita noção de como seria esse curso, o que ia acontecer, eu resolvi me inscrever. Senti como se fosse um chamado mesmo, sabe? E eu creio muito nessas coisas porque, como eu já falei, eu sou muito intuitiva desde criança. E aí eu me inscrevi e fui fazer o curso. E foram 3 dias de curso, esse primeiro curso, que é o curso de abertura, né? Que te dá acesso à base do Theta Healing. E foram 3 dias, assim, maravilhosos, de muita abertura, de muita conexão, sabe, com todo o conteúdo que o Theta Healing estava trazendo naquele curso. Era uma mistura de conhecimentos que eu já havia tido acesso ao longo da minha vida em diferentes momentos, né, e com conhecimentos com os quais eu me identificava muito, que fazia muito sentido para mim, né. E ali era como se eu estivesse encontrando de novo, reencontrando esses conhecimentos, só que de uma maneira mais organizada, mais conectada mesmo, sabe? Com mais clareza, de uma forma mais orgânica e que foi fazendo muito sentido para mim vivenciar de forma muito prática, né? Porque o Theta ele traz isso, esse aprendizado que é teórico prático. E, enfim, foram 3 dias que me viraram de cabeça para baixo, assim, de pernas para o ar, e bastante desafiador também, porque eu acessei muitas questões, né, questões que eu já estava em processo de elaboração, outras questões que eu não havia acessado ainda, e fui trazendo, né, do meu subconsciente para o meu consciente, usando a técnica durante o curso com outros alunos e dando de encontro, né, com aquilo que eu precisava saber
sobre mim, que eu precisava entender sobre mim, que eu precisava cuidar, né? Que eu precisava ressignificar toda essa questão das crenças, dos padrões limitantes, né? Em diferentes níveis que a gente vai reproduzindo ao longo da nossa vida. E eu fiquei tão empolgada que eu não parei mais, eu não quis mais parar. Eu fui pesquisando, procurando saber de outros cursos que aconteceriam e fui fazendo um curso atrás do outro. A cada oportunidade eu ia lá e fazia um novo curso. O Theta Healing tem muitos cursos. A criadora do Theta, que é uma norte-americana chamada Bella Stibel, ela está sempre atualizando esse conhecimento, né? Sempre criando novos cursos. E aí, a partir desse primeiro curso, eu já comecei a praticar o Theta, né? A fazer troca com outros alunos, para poder me apropriar dessa prática, né? Para poder me sentir segura em realizar esse tipo de trabalho comigo mesma, né? Porque a gente pode aplicar o Theta Healing na gente mesmo. E aí, fui fazendo o segundo, o terceiro, e antes mesmo de chegar no terceiro curso, eu comecei a participar de trabalhos voluntários, comecei a atender pessoas próximas e elas foram gostando de serem atendidas por mim. Era uma forma de eu estar praticando também, né? De eu estar compartilhando esse conhecimento com outras pessoas, beneficiando outras pessoas. E o tempo foi passando e eu fui me envolvendo cada vez mais com o Theta Healing. Quando eu me dei conta, eu já estava totalmente inserida nesse universo, né? E colocando o Theta Healing como prioridade na minha vida, até na frente de outras técnicas que eu já usava, né? Que eu já conhecia anteriormente. E num determinado momento da minha vida me deu um estalo e eu percebi que eu já estava atuando como terapeuta, né? Que eu era uma terapeuta. Só não tinha ainda levado isso para um lado profissional. E foi quando eu decidi que era isso que eu deveria fazer a partir daí, né? Era essa a profissão, era esse o chamado, né? De mudança em termos profissionais que eu estava buscando na minha vida. Além dos benefícios que a técnica, esse instrumento, essa ferramenta estava me proporcionando pessoalmente, né? E foi a partir daí que eu não parei mais. E fui fazendo cursos e me tornei instrutora também. Daí comecei a dar cursos além de atender. Fui para outras cidades, estados e até países para poder fazer cursos, para poder aprimorar esse conhecimento, né? Além das leituras, o estudo propriamente dito, né? E principalmente dessa prática, desse exercício no dia a dia, né? Que é o que faz com que o Theta Healing se mantenha presente na minha vida, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né? Porque não é uma ferramenta, uma técnica, um instrumento que eu uso só para beneficiar o outro, eu uso para me beneficiar também, porque usar o Theta Healing em meu próprio benefício me torna também, além de uma pessoa melhor, uma profissional melhor. E aí eu posso oferecer um trabalho ainda mais maduro, né? Mais adequado para quem chega até mim buscando esse conhecimento, esse acesso, né, a uma filosofia de vida que para mim Theta Healing é mais ou menos nessa linha, né, como uma filosofia de vida que acaba te proporcionando um estilo de vida, né, que você mudando a sua forma de pensar, de sentir, de lidar com as coisas que aconteceram com você, que acontecem naturalmente a tua vida, né, o teu dia a dia, as coisas que acontecem na sua vida também mudam. E por que eu falei no início, não desista de você? Porque foi isso que eu fiz em relação a mim. Eu não desisti de mim. Se eu não tivesse, nos momentos mais desafiadores, mais dolorosos, em que eu estava
revivendo dramas e traumas que eu havia passado, sem saber como lidar com isso de uma maneira positiva, saudável, de ressignificar isso. Nos momentos mais desesperadores, eu não desisti de mim. Eu busquei autoconhecimento, eu busquei despertar e expandir a minha consciência, eu busquei me responsabilizar por esse autocuidado, por essa autotransformação, por essa busca de um bem-estar integral, sabe? De estar bem no sentido mental, emocional, físico e espiritual. E eu não permiti, apesar de todos os altos e baixos, apesar dos momentos de desânimo, que esses acontecimentos determinassem a minha vida, determinassem a minha vida no sentido de limitá-la, né? Então, chegar até aqui, estar aqui falando com vocês e exercendo hoje a minha profissão a esse tempo todo e me desenvolvendo cada vez mais, continuando os meus estudos, as minhas leituras, os meus cursos, as minhas práticas e tudo que eu já fiz em relação ao Theta Healing até hoje, pessoal e profissionalmente, é fruto dessa não desistência de mim. Então, o que eu gostaria de compartilhar é isso e dizer para vocês, não desistam de vocês, sabe? Por mais desafiadora que seja a vida de vocês, por mais que vocês tenham tido também dramas, traumas, estejam vivendo uma fase que vocês consideram difícil, pelo motivo que for, creiam que vocês são capazes e merecedores de mudar essa realidade, né? De ressignificar tudo isso e escolher de forma consciente viver uma vida que esteja mais de acordo com o que vocês realmente desejam, né? E o Theta Healing é uma ferramenta, um instrumento, uma técnica que proporciona isso, ensina isso pra gente, né? De uma maneira muito orgânica, muito fluida, muito natural, de uma maneira muito prática e também com leitura, com estudo e tudo mais. Então, se você viveu o ano de 2025 e nem tudo que você gostaria aconteceu, se você está frustrado com alguma coisa que você deixou a desejar, não desanime e não desista, né? Confie que você é capaz, que você é merecedor. Busque se conhecer, busque tomar consciência, busque descobrir quais são as crenças, quais são os padrões que estão te limitando, que você precisa rever, você precisa ressignificar, para que você possa se liberar, se libertar daquilo que está te bloqueando, daquilo que está te gerando um obstáculo e impedindo você de ser o ser pleno e abundante que você já é e que você só não está se dando conta disso, você não está lembrando que você já é esse ser pleno e abundante. Então, para que você possa se apropriar dessa plenitude e abundância, é importante que você se torne consciente, né, de quem você realmente é. É importante que você se conheça, é importante que você acesse aqueles conteúdos que estão lá na sua sombra, né, no seu subconsciente, traga para a sua consciência e faça esse trabalho interno de liberar, né, ressentimentos, de liberar tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te limita, para que você possa estar realmente aberto para atravessar esses portais, né, de transformação e de realização dos seus objetivos, dos seus projetos e propósitos, até para que você possa ter consciência de quais são realmente os seus propósitos, né? Qual o sentido da sua vida, o porquê de você estar passando por esse planeta, nessa vivência, nesse aqui e agora. Então, não desanime, não desista de você. Avalie o seu ano de 2025 e planeje o seu ano de 2026. E inclua nesse planejamento de 2026 esse
autocuidado, essa busca de uma ferramenta, de uma técnica, de um instrumento que possa te apoiar nesse processo de autoconhecimento e de transformação, porque essa transformação começa de dentro para fora. Quando você muda dentro, reflete fora. Fora é um espelho de dentro. Então, é isso que eu tenho para dizer para você, e eu gostaria de te agradecer por você já ter se inscrito no canal, você que já está fazendo parte aqui do canal. Gratidão, continue me acompanhando, me siga também no Instagram, acesse meu site, lá tem mais informações sobre o meu trabalho, sobre a minha história. E você que está assistindo esse vídeo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, aperte o sininho lá para receber os vídeos que eu posto, para saber dos vídeos que eu posto, e me acompanhe nas outras redes também. E se quiser experimentar o Theta Healing, entre em contato pelo WhatsApp para mais informações, agende uma sessão, procure saber dos cursos também, da agenda de cursos, e vai ser uma alegria, vai ser um prazer poder te acompanhar nesse processo, poder fazer parte da sua história, dessa transformação e te conduzir nesse caminho, né, para você poder atravessar esse portal, assim como eu também atravessei, e continuo seguindo, porque o aprendizado, ele não tem fim, ele segue, né, mesmo eu estando nesse lugar de terapeuta e instrutora, eu estou sempre aprendendo, e eu amo aprender principalmente coisas relacionadas ao ser, né, ao viver, e é isso. Então, me acompanhe, e outros vídeos eu vou estar postando e compartilhando outros conteúdos com vocês. Um abraço.